glorificar, Pai. E é assim que oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 17. João, capítulo 17, vamos estar lendo a partir do versículo 20, já está aí, né? João 17, versículo 20. Acompanhe a leitura. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém, irmãos? Como já foi orado, nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ilumine as nossas mentes, e que apesar de mim, que cada coração aqui venha sair edificado nessa noite, irmãos. Qual a última vez que você esteve em uma situação em que precisou pedir alguma coisa para alguém, mas não tinha certeza se a resposta seria um sim, se a resposta seria de aprovação? Qual a última vez que você precisou recorrer a alguém, perguntar a alguém e ficou pensando, será que a resposta vai ser sim? Será que a resposta vai ser conforme aquilo que eu desejo? Conforme aquilo que eu quero? Vez ou outra isso acontece, irmãos. Quando aluno não chegou para aquele professor rigoroso e perguntou, professor, a prova pode ser em dupla? Lá no seminário sempre acontece essa pergunta e muitas vezes os pastores, né, que são nossos professores, respondem, sim, pode ser, você e Deus. Né? Pode ser em quarteto, você, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quantas vezes, às vezes a gente querendo fazer aquele pedido ao patrão para sair mais cedo naquele dia específico, ou para faltar naquele dia específico, passa a semana se programando, fica elaborando como é que vai falar, como é que vai argumentar, fica pensando no melhor momento, no momento mais oportuno. Aí você vai falar, vê que ele está irritado, aí deixa para outra hora, para outro momento. Quantas são as vezes, irmãos, que precisamos pedir aos outros desejos nossos, sem a certeza se a resposta será um sim ou será um não. Mas também é verdade que a situação oposta, ela também acontece. Aonde você pede algo sem a menor dúvida se será atendido ou não. Onde a gente pede algo sem a menor dúvida se vai ser atendido. Por exemplo, se a gente chega em um comércio, se a gente chega aqui no supermercado da frente, no açaí do lado, na farmácia do lado, com o dinheiro de comprar aquilo que deseja, tendo lá aquilo que a gente deseja, o produto que a gente deseja, a gente não tem dúvida se vai ser atendido. Eu não preciso ficar argumentando e convencendo a atendente, a balconista, o caixa, a me vender aquilo que eu quero. Não, se eu tenho o dinheiro e se eles têm o produto, é uma certeza que eu tenho de que meu pedido será atendido. Porque eu tenho o poder de compra e com isso eu tenho o direito também de comprar. Mais uma situação é quando o amor
é a garantia de sermos atendidos. Quando eu fui pedir Marina em casamento, quando eu pedi ela em casamento, que noivamos, eu fui muito tranquilo e seguro para o pedido, mais como uma formalidade mesmo. A gente já conversava há muito tempo sobre casar, a gente já planejava algumas coisas. Pouco tempo antes, a gente já tinha até adquirido certas coisas. Então, eu fui mais como uma formalidade ali. Eu estava certo de que receberiam sim. É engraçado que o meu colega de internato, na época, meu amigo, ele, no dia, ele sabia, e no dia, na noite que eu ia fazer o pedido, ele perguntou: Eric, mas tu já considerou a possibilidade dela dizer não? Aí eu pensei, olhei para ele e disse: não considerei essa possibilidade. Porque qual é a chance, irmãos, de não ser atendido quando existe um amor envolvido entre quem pede e quem está recebendo o pedido, que um amor que se deleita em atender esse legítimo pedido? Qual a chance de não sermos atendidos quando também temos o poder de compra e, portanto, o direito de comprar? Veja, há pedidos, irmãos. Há desejos cujas respostas são incertas e desejos cujas respostas são certas. E hoje, irmãos, a gente vai lidar justamente com pedidos. Hoje a gente vai refletir e a gente vai meditar justamente sobre pedidos e sobre desejos que o Deus Filho encarnado, Jesus Cristo, fez ao Deus Pai. O teólogo luterano David Caethraios, parece ter sido o primeiro a descrever esse capítulo, o capítulo 17 aqui, como a oração sumo sacerdotal de Jesus. Porque mesmo que João, ele não tenha visto a oração dessa maneira, percebemos que a estrutura dessa oração, que é o capítulo 17, reflete as 3 etapas do ministério do sumo sacerdote judeu em seus preparativos para o sacrifício ali no dia da expiação. O sacerdote judeu, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele primeiro orava e intercedia por si mesmo, depois ele orava, ele intercedia por seus colegas também sacerdotes, e por fim, ele intercedia por toda a nação, ele intercedia por todo o Israel. Da mesma forma, irmãos, quando a gente observa o capítulo 17 por completo, a gente vê que do versículo 1 ao versículo 7, Jesus ele ora por si mesmo primeiro. Jesus, do versículo 1 ao versículo 5, aliás, ele ora por si próprio, ele ora primeiro por si mesmo. Afinal, o caminho à frente seria uma via dolorosa ali, que seria o Getsêmani, o Calvário e o Jardim do Sepulcro. Porém, como bem sabemos, irmãos, logo adiante estava a glória. Agora, se a gente observa do versículo 6 ao versículo 19, ele ora por seus companheiros próximos. Do versículo 6 ao 19, Jesus ele está orando pelos apóstolos. Ele está orando pelos discípulos, aqueles que estavam com ele desde o princípio. Eles estavam sendo enviados ao mundo com a sua palavra, e agora eles precisam da proteção ali de seu Pai. Jesus então ora para que eles fossem santificados por meio da palavra que o Pai lhe dera, com o fim de que a desse também a eles. Contudo, irmãos, ao chegarmos aos versos finais do capítulo, que foi aqueles que lemos, do versículo 20 em diante, vemos que a oração de Jesus vai muito além do horizonte daquela época. Vai muito além de si mesmo e vai muito além daqueles que estavam com ele ali, com os apóstolos, com os discípulos. Agora ele estava orando, no versículo 20, irmãos, por aqueles que vierem, veja só o versículo 20, a oração é por aqueles que vierem a crer em mim, a crer nele, por intermédio da sua palavra, ou seja, por intermédio da palavra dos apóstolos. Essa oração, irmãos, ela foi respondida nos eventos registrados em Atos dos Apóstolos e nas cartas do Novo Testamento. Todavia, irmãos, o alcance dessa oração,
o alcance dessa parte final da oração é ainda maior. Com essas palavras, Jesus também estava orando por nós. Com essas palavras, Jesus também estava orando por todos os crentes genuínos, por todos os cristãos genuínos. Com essas palavras, Jesus também estava orando pela igreja presbiteriana central de Surubim, irmãos. Essa oração, irmãos, vejam a magnitude disso. Como já disse certo comentarista, o olho de Jesus, ele transpassa, ele perscruta, ele atravessa os séculos, e agora ele aconchega ao seu coração amoroso, irmãos, todos esses crentes verdadeiros, como se eles já estivessem salvos ali mesmo, naquele mesmo momento. Além disso, meu querido, como essa oração é uma transcrição do que se passava no coração de Cristo na tarde anterior à sua paixão, à sua crucificação, essa oração também indica a sua vontade para nós, depois de sua ressurreição e depois de sua ascensão aos céus. Já que Cristo orou por nós dessa forma, podemos então descobrir em suas palavras, nesses versos, o que Ele deseja para nós hoje, agora, nos dias atuais. Em certo sentido, a sua intercessão não só nos encoraja e nos dá segurança, como também nos ensina como viver em conformidade com a vontade do nosso Salvador em nossos dias. Por isso devemos pensar constantemente nessas palavras, irmãos, a fim de lembrarmos do que Cristo mais deseja. É por isso que o tema da mensagem nessa noite é justamente esse: o que Jesus deseja para nós. O primeiro desejo de Jesus para nós, irmãos, é a nossa unidade. Jesus, ele ora por nossa unidade. A gente já viu no verso 20 que Jesus agora está a rogar, está a orar, não apenas mais pelos apóstolos, mas pela igreja invisível, pela igreja universal, né? Não pela denominação universal, irmãos, do reino de Deus, mas pela igreja em todo o universo, em todo o mundo, inclusive em todas as épocas, em todas as eras. Então, por aqueles que creram, que já creram, por aqueles que estavam crendo e que creem atualmente, e por aqueles, inclusive, que ainda crerão. É por a igreja invisível e universal que Jesus está a orar nesse momento. E o meio usado para conduzir a fé é sempre a palavra. Isso é nos mostrado, veja que é pela palavra deles, pela palavra dos apóstolos, não aqui como se os apóstolos tivessem inventado a palavra, mas porque eles ouviram, porque eles aceitaram e porque eles agora pregaram a mesma palavra, a palavra do Senhor. É quando o Espírito aplica esta palavra ao coração que uma pessoa obtém fé para a salvação, irmãos. Fé na pessoa de Jesus Cristo. E agora, no versículo 21, vemos o primeiro desejo de Jesus para nós. Não rogo somente por estes, ou seja, somente pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Levando em seu coração, irmãos, todos os membros da Igreja Universal, Jesus ora para que espiritualmente eles possam ser um. Jesus ora para que espiritualmente eles possam ser e também a continuar a ser apenas um. Agora, irmãos, a unidade pela qual Jesus está orando não é uma unidade meramente externa, uma unidade meramente aparente e externa. Ele, inclusive, nos previne contra essa má interpretação aqui. Ele pede que a unidade de todos os crentes seja parecida com a que existe eternamente entre o Pai e o Filho. O que leva, por exemplo, os comentaristas, os estudiosos bíblicos, a afirmarem que, em ambos os casos,
tanto na unidade entre o Pai e o Filho, além do Espírito Santo, assim como na unidade da igreja, na unidade dos membros da igreja, do corpo de Cristo que é a igreja. Essa natureza dessa unidade, ela é uma natureza espiritual, irmãos. O que temos aqui não é uma mera comparação da unidade do Filho com o Pai e a nossa unidade. Por um lado, irmãos, a unidade da Trindade não é meramente um modelo da nossa unidade. A unidade da Trindade, ela é o fundamento, ela é o alicerce da nossa unidade. Isso muda tudo, porque é a unidade da Trindade que torna a nossa unidade, a unidade da igreja, possível de acontecer. Jesus não tinha em mente aqui, irmãos, uma mera organização mundial. Não é a organização denominacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, ou seja, qual for a denominação. Não é a organização denominacional que torna a igreja capaz de avançar contra as portas do inferno, irmãos. É a vida espiritual presente na igreja. É a vida espiritual presente no corpo de Cristo, que é a igreja. Como já disse certo teólogo, assim como o Pai e o Filho vivem juntos na comunhão do Espírito, assim também nossa comunhão espelha a deles, pois todo crente é habitado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito da Trindade. O Espírito Santo é quem nos habita, é quem habita em cada membro, é quem habita na igreja. Não há nada no mundo semelhante a essa unidade, irmãos. Não há nada na humanidade capaz de imitar essa unidade. Torcida organizada, ONU, movimentos partidários, nada dessas coisas são capazes de imitar essa nossa unidade, irmãos. Porque nesses contextos, os relacionamentos, eles são naturais, eles não são sobrenaturais. Nesses contextos, irmãos, esses relacionamentos, eles são baseados em interesses comuns, ou em compromissos comuns. Contudo, a unidade dos discípulos, a unidade da igreja, irmãos, ela é sobrenatural, seguindo o padrão do próprio ser de Deus. Essa unidade, ela é criada pela habitação do mesmo Espírito Santo em cada membro da igreja, em cada membro da comunidade. Paulo, ele entendeu isso ao escrever lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 11, sobre a natureza da família da fé. Lá em Colossenses 3:11, o apóstolo Paulo vai dizer: nela, na família da fé, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre. Só que, irmãos, na igreja do primeiro século, continuava havendo gregos e judeus. Na igreja do primeiro século, continuava havendo homens livres e escravos. O que Paulo está dizendo, irmãos, aqui, não é que o evangelho cria uma sociedade uniforme, e sim que a comunhão dos cristãos transcende todas as divisões, todas as diferenças sociais, justamente porque Cristo é tudo em todos. É por isso que na igreja, às vezes, se criam relacionamentos que não seriam possíveis fora da igreja. É por isso que na unidade da igreja, muitas vezes, relacionamentos existem relacionamentos que não aconteceriam fora da igreja, entre pessoas que pensam totalmente diferente uma da outra. Totalmente não, né, irmãos? Mas entre pessoas que pensam diferente em certas coisas, em coisas secundárias, entre pessoas que têm posições diferentes em certas determinadas coisas, entre pessoas que têm hábitos, educação,
hábitos, costumes, uma criação diferente, condições sociais, financeiras, de status diferente. Relacionamentos que muitas vezes não aconteceriam lá fora, mas acontecem na igreja. Paulo, ele entende e diz que essas coisas acontecem, o escravo sendo um só com o homem livre, um só com o seu Senhor, com o patrão, porque Cristo é tudo em todos. Quando Cristo é tudo em todos, irmãos, para nós, e reconhecemos que Ele habita em cada um de nós, por meio do seu Espírito, surge um laço de comunhão e amor sem igual no mundo. E o motivo, irmãos, de não haver nada igual no mundo é simples. Versículo 16, aqueles que experimentam essa comunhão não são do mundo. Logo é impossível que o mundo crie uma imitação dessa comunhão em Cristo. Agora, irmãos, por que Jesus acha essa unidade tão importante? Por que essa unidade é tão importante? E Jesus deixa claro isso. Ele também não deixa especulações, irmãos. Ele não deixa espaço para especulações. A unidade criada pelo Espírito, irmãos, na família da fé, ela é essencial para o nosso evangelismo. Para o evangelismo da igreja. Versículo 21, a gente vai ver, Jesus ora para que sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, ele continua dizendo que é a fim de que nós sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, o nosso Senhor quer que sua igreja seja a sua principal agência evangelística. Que a comunhão dos cristãos cause esse impacto poderoso evangelístico. Hernandes Dias Lopes chega a dizer que a unidade da igreja é a apologética final. Ele chega a dizer que o argumento irresistível é a unidade da igreja. Ele continua dizendo que o maior testemunho da igreja é a comunhão entre os seus membros, entre os irmãos, é o amor com que um ama o outro. Entender isso, irmãos, é especialmente importante em nossa cultura contemporânea tão individualista. Uma cultura de tamanha fragmentação, de tamanha alienação. Em um mundo em que a verdade do Evangelho, seu estilo de vida, tem sido tão rejeitado pelas pessoas. É na comunhão da família da fé, irmãos, que os descrentes, que os ímpios, que os incrédulos, eles verão de forma mais poderosa o reino de Deus e a nova criação, que lemos lá em 2 Coríntios 5:17, por exemplo. Você já deve ter ouvido um testemunho semelhante a esse. Um jovem, uma pessoa que é contrária ao Evangelho, que é contrária ao estilo de vida dos crentes, ao estilo de vida do Evangelho, só que por algum motivo ela acaba indo parar, com muita relutância, no encontro familiar da fé. Seja um culto, seja um pequeno grupo, na casa de um irmão. Ela acaba indo parar em um pequeno encontro da família da fé, de alguém ali, por causa de alguém que ela conhece, que convidou, às vezes por conveniência mesmo, ela vai lá e acaba se encontrando no meio da família da fé. Ela odeia tudo que supostamente essas pessoas acreditam, mas agora ela é confrontada com uma pergunta ao testemunhar da família da fé. Ela é confrontada com a pergunta: olha, eu pensava que essas pessoas eram tudo o que eu mais odeio no mundo. Então, como é possível que eu esteja aqui com elas agora, sentindo que é assim que a vida deve ser? Que é assim que as coisas deveriam ser, que o mundo deveria ser, que os relacionamentos deveriam ser. Esse relacionamento entre eles, esse relacionamento entre as crianças com os seus pais, entre os jovens e os mais velhos, e os mais idosos, como é possível que eles pareçam ter tudo
que eu preciso? Por que eu anseio tanto aquilo que eles têm? Talvez você já tenha ouvido algo semelhante, conheça um caso semelhante, ou provavelmente ainda vai conhecer um caso semelhante a esse. Só que, irmãos, é claro que essas coisas acontecem, e que isso aconteceria, e acontece muitas vezes, quando esse tipo de situação acontece, porque em um mundo em que o pecado desconstruiu os fundamentos sobre os quais a vida deveria ser construída, as pessoas acabam encontrando um mundo totalmente novo na família da fé. Sim, irmãos, como família da fé que somos imperfeitos. A família da fé, ela é imperfeita, mas ainda assim, irmãos, a família da fé é um mundo em que a vida está mais próxima de ser aquilo que Deus quer, que Deus quis que a vida fosse. Já antes de avançarmos, eu queria notar um detalhe que pode facilmente passar desapercebido aqui. Jesus explica qual é a causa dessa unidade. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus está dizendo ao Pai que Ele tem transmitido a quem? A nós, a igreja invisível, a igreja universal, a glória que o Pai tem dado a Ele, para que nós também sejamos um, como Ele é um com o Pai. Agora, irmãos, veja que Cristo ele cria uma nova comunidade. Aqui é uma analogia de seu relacionamento de mútua habitação com o Pai. A gente já viu que o objetivo dessa comunidade é que o mundo venha a crer nele. É evangelístico. E essa comunidade surge graças ao fato de ele ter dado aos discípulos, ter dado a cada um dos discípulos aqui, nós, a glória que o Pai lhe dera. E o que isso quer dizer, irmãos? Como isso é possível se sabemos que Deus não dá a sua glória aos outros, como lemos em Isaías 48:11. Vejam, e aqui a gente vai precisar prestar ainda mais atenção, de como o ensino registrado por João, ele chega até aqui, até o capítulo em que lemos, até essa oração em que lemos. Jesus é o Pai, é um com o Pai. Jesus é um só com Deus Pai. Não de forma que haja uma confusão de pessoas, não. Ele é um com o Pai no sentido de união pessoal. E a gente vemos isso no versículo 11 do próprio capítulo 17, no versículo 22 do capítulo 8. E agora o Pai, ele habita no Filho, e o Filho habita no Pai, como sabemos no tão conhecido versículo 1 do primeiro capítulo de João, ou no próprio versículo 23 do capítulo 17. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. Logo, eles têm tudo em comum, exceto as distinções típicas de paternidade e de filiação. Desse modo, irmãos, o Pai e o Filho possuem e compartilham e transmitem a mesma glória do Pai e do Filho. E essa mútua habitação persiste inclusive na encarnação do Filho, pois o Filho permanece face a face com Deus e no seio do Pai, como vemos no versículo 18 do capítulo 1. Sendo assim, irmãos, existe essa transmissão mútua, de glória contínua, de forma que a glória que o Pai deu ao Filho se manifesta na unidade do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. E aí, irmãos, por meio da vinda do Espírito Santo, o Pai e o Filho, que se habitam mutuamente, agora habitam os crentes e fazem morada neles, como vemos no capítulo 14, versículo 23. Por ser assim, irmãos, a glória manifesta na humanidade do Senhor Jesus também é manifesta naqueles que estão unidos a Ele. Somos corpo, Jesus Cristo é o cabeça, e
a glória manifesta na humanidade do Senhor Jesus também é manifesta naqueles que estão unidos a esse cabeça. Dessa forma, a glória que o Pai deu ao Filho em sua unidade, traço diversidade, também é expressa na glória da unidade, traço diversidade dos crentes em comunhão. Simplificando tudo que eu falei até aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo é que quando as pessoas vejam a igreja, que elas enxerguem peças diferentes de quebra-cabeça, formando um só quebra-cabeça, só que revelando algo. Todo quebra-cabeça revela alguma imagem, alguma foto, algum desenho, enfim. E aqui, irmãos, nessa unidade da igreja, o que está sendo dito, o que Jesus está dizendo é, quando as pessoas olharem para a igreja presbiteriana central de Surubim, que elas enxerguem peças diferentes, sim, mas que formam um só quebra-cabeça, que revelam a face de Deus, que revelam a face do Senhor. Já no versículo, irmãos, 24, encontramos o segundo desejo de Jesus para nós. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O segundo desejo de Jesus para nós, irmãos, que vemos aqui, é que estejamos com Ele na sua glória. Nota a expressão, a minha vontade é. Pai, a minha vontade é. Essa expressão aqui, irmãos, no grego, corresponde a um verbo que significa justamente eu desejo. Que significa justamente eu quero. E aí eu gostaria de lembrar que uma hora depois, no Getsemane, Jesus orou de forma totalmente diferente, irmãos. A gente vê isso lá em Mateus 26, 39. É uma oração bastante conhecida dos irmãos, onde ele vai dizer, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero. É o mesmo verbo aí. Todavia não seja como eu quero. E o versículo que lemos, a minha vontade é, o meu desejo é. Veja, irmãos, que as duas orações, elas são diferentes, só que elas estão intimamente ligadas. Por quê? Porque Jesus só pode orar no cenáculo. Ele só pode orar dizendo, Senhor, eu quero que eles estejam comigo na minha glória. Porque uma hora depois, ele oraria, Senhor, que não seja como eu quero. Ele só pode orar para que estivéssemos e estejamos com Ele na glória, porque uma hora depois Ele oraria que, embora a vontade dele era de que a ira de Deus não fosse derramada sobre Ele na cruz do Calvário, apesar disso, que não fosse como Ele queria, que não fosse a sua vontade a ser realizada, mas a do Pai. Ele estava disposto, irmãos, a beber o cálice do juízo de Deus, mesmo que todo o seu ser relutasse diante da perspectiva de abandono por parte de Deus no Calvário. E isso, irmãos, foi beber o cálice da ira do Pai, foi se humilhar, se encarnando aqui na pessoa de Jesus, se tornando humano,
acrescentando à sua divindade uma natureza humana. Isso é humilhante para Deus. Mas foi, irmãos, se esvaziando. Um esvaziamento por adição, adicionando a ele atributos humanos, decidindo ele vir aqui encarnado, viver em perfeita obediência às leis do Pai, às leis de Deus, e morrer naquela cruz, sentindo ele a ira do próprio Pai em nosso lugar. Foi isso que lhe tornou possível dizer: eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. Foi isso que o tornou possível dizer: eu quero que a igreja em Surubim esteja comigo, para que vejam a minha glória completa, não apenas os vislumbres ocasionais da minha glória, não, mas de uma maneira que expresse o teu amor eterno por mim. Diante da maior crise, irmãos, da vida de Jesus, afinal, o servo sofredor estava ali se preparando para a dor indescritível, para a vergonha pública que foi a cruz do Calvário, para a humilhação, para um sofrimento incomparável. Ele está a pensar em nós. Ele está a pensar em você que creu verdadeiramente nele. Sua vontade é que o vejamos em sua glória. É por isso que Paulo se mostra tão confiante, lá em Colossenses 3,4, quando diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O Senhor Jesus, Ele tem um pedido, Ele tem um desejo: quando eu estiver na minha glória, eu quero que os meus irmãos, eu quero que os meus amigos, eu quero que os meus discípulos estejam comigo. Eu quero que aquele que o Senhor me deu, que o Pai me deu, esteja comigo. Irmãos, a tua segurança de que você vai estar com Jesus não está no fato daquilo que você faz, não está nas suas obras. A segurança de que você vai estar com Jesus está no fato de que Ele quer isso, de que Ele fez tudo o que era necessário para que isso acontecesse, para que estivéssemos com Ele. Sabe quando você quer uma coisa, mas você nunca parou para pensar que a outra pessoa também deseja o mesmo? Às vezes você fica se segurando para não falar para outra pessoa que você está querendo aquilo, e aí quando você toma coragem e fala, a outra pessoa: poxa, eu também quero isso, eu também pensava assim. É o que encontramos aqui, irmãos. Eu sei que você anseia por estar com Jesus. Eu sei que tem dias, inclusive, tão conturbados, irmãos, que você pensa: o que eu queria mesmo era estar com Ele. Ah, Maranata, volta, Senhor Jesus, o que eu queria mesmo era estar contigo. Eu sei que tem dia que a gente quer jogar tudo para o alto, tudo para cima, e só quer estar com o Senhor, e só quer estar com o nosso Salvador. Mas você já tinha parado para pensar que o nosso Salvador, movido por um anseio legítimo e santo, também deseja estar conosco? Também deseja estar com você? Sim, com cada um que o Pai lhe deu, que o Pai entregou a Ele. E Ele diz qual a razão de nos querer com Ele. Versículo 24 ainda: para que a gente possa ver a glória que o Pai deu para Ele. Veja, você já percebeu como os seres humanos, eles têm anseio por coisas gloriosas, humanamente gloriosas? Deve ser por isso que a gente gosta tanto de viajar, por exemplo. Para ir para aqueles lugares, né, e enxergar e ver, e se deslumbrar com aqueles lugares, com aquelas paisagens deslumbrantes, para ver aquele pôr do sol, para ver aquele horizonte do mar, a vista do mar.
Por isso que às vezes também nós somos muitas vezes fascinados por grandes eventos cheios de pirotecnias, pelos fogos de artifícios nas viradas de ano, aquela apresentação musical com qualidade, aquela multidão em um estádio de futebol, cantando junto, unido, de forma vibrante. Todas essas coisas, irmãos, que tem sim a capacidade de nos dar vislumbres da glória. São sensações reais. Foi Deus que projetou em nós essas sensações por essas coisas. Por vislumbres da glória de Deus manifestada no mundo. Porque, irmãos, ao percebermos glórias terrenas, esses vislumbres que estão presentes numa bela paisagem, que estão presentes num belo som, que estão presentes, irmãos, em determinadas coisas belas deste mundo, somos lembrados de quão mais glorioso é aquele que nos criou. Todas essas coisas apontam para aquele que é a beleza em si e o belo em si, que é o nosso próprio Deus. Essas glórias terrenas são reflexos, elas são vislumbres apenas. E aí Jesus pediu para o Pai, para que um dia você esteja com Ele e veja a glória no seu estado mais puro, no seu estado consumado. Já aconteceu com você de ler aquela passagem da transfiguração, em que Jesus mostra a sua glória para alguns poucos discípulos ali no monte? Até Pedro, ele fica confuso e ele diz: olha, vamos fazer umas tendas, vamos ficar por aqui. E aí aquela situação toda, já aconteceu de você ler essa passagem, esse versículo e falar: eu queria ter estado lá. Eu queria ter visto o que esses homens viram. Já sentiu isso, irmãos? Esse texto nos traz uma boa lembrança. Se você está com Cristo, você vai ver, porque Ele quer que você veja. Um certo pastor já disse que é isso que os crentes devem ansiar por verem na próxima vida, por verem na eternidade. Não são ruas pavimentadas com ouro. Isso não é nada, irmãos. O que o seu coração deve ansiar é por ver o Filho de Deus em glória. Eu nunca vou esquecer um episódio que eu testemunhei. Alguns colegas, alguns amigos e colegas, a gente se reuniu para fazer um aniversário surpresa de um amigo missionário nosso. E no momento da surpresa, ele teve a oportunidade de falar, e ele falou: olha, cada aniversário que acontece, eu me alegro porque eu estou mais próximo de encontrar. Primeiro ele disse, porque eu estou mais próximo de ir para o céu. E aí, de forma automática, um presbítero desavisado falou lá do fundo, disse: andar nas ruas de ouro. E aí o missionário não perdoou muito a oportunidade, disse: que ruas de ouro, que nada. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor, com o Salvador, com aquele que entregou a vida por mim. É isso que o nosso coração deve ansiar, irmãos. As outras coisas são consequências. A ausência de sofrimento é consequência. Mas o que o nosso coração deve ansiar é estar com o Filho de Deus em glória. E o fundamento da bênção, que é esse desejo de Jesus para nós, também nos é mostrado aqui no versículo 24. É o amor da divindade. É a glória de Jesus que é vista, mas veja, a sua glória está correlacionada com o relacionamento de amor com Deus triuno. Certo comentarista bíblico já afirmou que a raiz final dessa esperança dos homens está no amor do Pai
pelo Filho, isto é, no relacionamento eterno de amor da Santa Trindade. Um relacionamento amoroso aqui, irmãos, que se estende de eternidade em eternidade, até a consumação, quando a glória de Jesus será plenamente revelada a seu próprio povo, aqueles que o Pai lhe entregou. Mas por que é tão importante para Jesus que o vejamos em sua glória? O versículo 25 parece nos responder essa pergunta. Veja no versículo 25 que as solicitações, elas terminam. O que segue agora nos versículos 25 e 26 pode ser considerado o fundamento, o fundamento ou a súplica final, sobre a qual a solicitação final está baseada. Ainda que o mundo, versículo 25, ainda que o mundo não te tenha reconhecido, eu porém te reconheci, e estes homens reconheceram que tu me enviaste. O mundo ele rejeitou e continuava a rejeitar seu Pai. O mundo também o rejeitou, também rejeitou o Filho. Os discípulos estiveram a seu lado por 3 anos, observando-o ali de perto. Eles estavam prestes, inclusive, a testemunhar a sua rejeição. Nós também testemunhamos essa rejeição, irmãos, de certa forma, ao longo dos anos, tanto na nossa época, no mundo como um todo, quanto muitas vezes na nossa própria vida. O que Jesus quer, irmãos, é que aqueles que o viram em sua vergonha e creram nele em sua vergonha, também o vejam em sua glória. João Calvino, comentando esse texto, vai declarar, creio que Cristo fala da felicidade perfeita dos crentes, como se quisesse dizer que seu desejo não será satisfeito até que tenhamos sido recebidos no céu. E é óbvio, irmãos, que só conhecemos a Deus por causa de Cristo. É o que o versículo 26 nos mostra. Jesus não só diz que tornou Deus conhecido ao longo do período do seu ministério, que agora estava chegando ao fim, mas prossegue dizendo que continuaria a torná-lo conhecido. Ainda o farei conhecer. Veja que aqui é uma obra contínua que se dá por meio do Espírito Santo, que já tinha sido prometido no capítulo anterior, 16. E ele faz isso, irmãos. Ele torna o Pai conhecido a nós. Com qual finalidade? Por que Jesus? Por que o Espírito, aliás, torna o Pai conhecido a nós? Qual a finalidade disso? Com essa, irmãos, que está no restante do versículo 26. A fim, ou seja, mostrando aqui a finalidade, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Você já pensou nisso? Que a missão de Cristo e o conhecimento que Ele dá para a gente sobre o Pai, são para isso. São para que o amor que eles têm seja expandido até nós, cristãos, seja expandido até você. Veja o plano aqui, irmãos. Por meio de Cristo, você vai conhecer mais e mais acerca do Pai, de forma que o resultado disso é que o amor maravilhoso do Pai, esse amor sem medida pelo Filho, ele agora é derramado também em você. É derramado também em sua direção. Romanos 5 vai nos mostrar que Deus, Ele nos encharcou do seu amor. Olha quão imensurável o amor deles, irmãos, por nós. O amor do Deus triuno por nós. Somos incluídos nessa maravilhosa história de amor. Já teria sido ótimo, irmãos, se na eternidade continuássemos sendo apenas servos dele, sendo um amigo, mas seremos para sempre filhos do nosso Salvador, do nosso Deus, porque fomos adotados pelo mesmo Pai que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós.
Você é adotado e você é colocado no mesmo amor. O mesmo amor que existe entre Deus, o Deus triuno, é o mesmo amor que eu e você é colocado nele. E veja que não é só o amor do Pai que Ele quer que esteja na gente. Ele diz também no final do versículo 6, e eu neles esteja. Aqui a gente encontra mais uma maravilhosa certeza de que Deus é conosco. Diante desses últimos pedidos do nosso Salvador, irmãos, para o Pai, e nessa sua oração, eu gostaria de mostrar 2 desafios, breves e rápidos desafios, que esse texto nos traz. O primeiro é a mudança da perspectiva sobre a morte entre nós, cristãos, entre a igreja, que não pode ser a mesma perspectiva que existe lá fora, irmãos, que existe no mundo. Por quê? Afinal, irmãos, quando morre um do povo de Deus, todas as vezes que um de Cristo se vai, é o Pai atendendo a esse pedido do Filho. Eu quero que os meus estejam comigo para verem a minha glória. O segundo desafio é a mudança em nossa forma de ver os outros. Esse irmão em Cristo é alguém em quem, por meio do Espírito, Pai e Filho vieram habitar. É por isso que, embora continuemos diferentes, no que diz respeito à naturalidade, cor de pele, idade, educação, contexto social e muitas outras coisas, somos um em Cristo, cujo diferenças, irmãos, apenas destacam ainda mais a beleza da unidade da graça. Há pedidos e pedidos, irmãos. Há desejos cujas respostas são certas, incertas, e desejos cujas respostas são certas. Há pedidos cujas respostas são incertas e pedidos como esses de Jesus, que de forma incomparavelmente mais profunda que os exemplos do cotidiano que eu mencionei no início, irmãos, tem como certa as respostas pelo poder de compra daquele que entregou a sua vida para ter o direito de nos comprar, e pelo amor supremo que é derramado do próprio Deus em nós. Amém, irmãos? Vamos orar?